Olá, meu nome é Eric e hoje eu vou falar um pouco sobre a minha experiência pessoal com a mídia postal. Uma empresa franqueadora que eu conheci alguns anos atrás, mais precisamente em 2020. Então, agora nós estamos em dezembro de 2024. Então, fazem 4 anos que eu estive lá na mídia postal, fui um franqueado deles. Eu queria contar a minha experiência e o motivo de eu fazer esse vídeo é que várias pessoas já me procuraram nesses últimos anos aí, querendo informações. Então as pessoas me perguntam, Eric, como que foi a tua experiência lá com a mídia postal? As pessoas mandam WhatsApp, ligam. Estou tendo que falar individualmente. Então resolvi gravar o vídeo, porque quando você procura alguma coisa sobre a franquia, sobre a franqueadora mídia postal, você não encontra nenhum ponto de atenção, você não encontra nada que seja ao menos um pouco ali de negativo. É só tem notícia boa, só tem coisa excelente sobre a franquia. Então, o meu objetivo aqui é falar mal? Não, de forma alguma. Eu só quero mostrar a minha experiência real, a experiência que eu tive ali 4 anos atrás, como que foi para mim, o que eu tenho falado aí para as pessoas que me procuram, né, para as pessoas que me perguntam, e é isso que eu quero compartilhar com você hoje. Então fica até o final do vídeo, fica comigo até o final aí, para você ver todos os pontos de atenção que você precisa ter antes de decidir investir na franquia mídia postal. Então, a ideia de investir em uma franquia, uma micro franquia, que é o caso da mídia postal, é muito atrativa pela proposta que eles apresentam. Se você entrar no site deles aqui, eu estou com o site aberto aqui nesse exato momento. Você tem lá franquia de baixo investimento, rápido retorno e lucro rápido. É tudo o que quem está começando procura. Você tem pouco dinheiro para investir, muitas vezes. Você precisa que o retorno seja rápido e você precisa que dê lucro rápido. Então é tudo que você precisa. E aí, no site oficial da mídia postal, você tem ali as informações iniciais. Você tem as informações iniciais lá no site oficial da mídia postal, que é a primeira é sobre o investimento. Você tem um início ali de R$ 5.000, é quanto você paga à vista, ou eles parcelam esse valor em 12 vezes no cartão. Então sai 12 vezes de R$ 500, se eu não me engano. Então você vai pagar lá R$ 6.000 parcelando no cartão de crédito em 12 vezes. Então você ganha de volta, ao adquirir sua franquia mídia postal, você ganha de volta 100% do valor do seu investimento inicial em produtos. Então aí você já consegue entender uma coisa. Você não está comprando uma franquia. Isso, inclusive, eles dizem ali, você não compra a franquia. Tem um vídeo deles no YouTube que fala que eles não vendem franquia. E realmente você vai entender aí por quê. Então você coloca R$ 5.000 lá, esse dinheiro é como se você estivesse comprando produtos deles. Então esse produto que você está comprando é o que você vai revender para o seu cliente. E aí, né, eles dizem que esses produtos você ganhou da franquia, porque você pagou a taxa da franquia ali, né, de R$ 5.000, e eles deram um produto para você. E aí você, com a venda desses produtos, você transforma seu investimento inicial de 5.000 em 11.000. E aí eles dizem que você tem um ROI de 120% de ROI. Excelente, né? Excelente. Lucratividade. Sendo um franqueado mídia postal, você poderá lucrar entre 6.000 a 30.000 por mês com a venda de nossas soluções. Então, lucro de 6.000 a 30, eles fazem aqui no site toda a simulação. Se você fizer apenas uma venda por dia, você vai ter um lucro de R$ 6.000 por mês. Se você está pensando em investir na franquia, provavelmente você já viu as informações oficiais, as informações do site, do canal do YouTube. Tem os vídeos ali em parceria, né, com algumas influências grandes já que divulgam franquias, e aí eles divulgam a franquia mídia postal também. O único lugar que eu acredito que você não viu uma publicidade da mídia postal é no imã de geladeira. Mas vamos lá. Você preste atenção em alguns pontos antes de você fechar negócio. E eu não estou falando isso
para você não fechar. Eu só estou falando isso para você se atentar antes de tomar uma decisão. Então, preste atenção nesses pontos. Se você é um vendedor nato, se você gosta de ir atrás do cliente, se você gosta de passar o seu dia fazendo venda porta a porta e não se incomoda de ser cobrado ali o tempo todo, de ter as metas para bater, excelente, excelente. Só que tem gente que pensa que por ser uma franquia não vai ter horário a cumprir, não vai ter que prestar contas para ninguém, e aí é nesse ponto que muita gente acaba se enganando. E aí é isso que eu quero esclarecer para você. Porque na mídia postal, eles por serem muito organizados, eles cobram bastante você. Então, por exemplo, olhando o contrato, vou pegar o contrato e quero analisar aqui com vocês o contrato. Não vou poder abrir e mostrar na tela. Se alguém quiser aí, entre em contato, peça alguma informação que queira mais detalhada, pode pedir aí nos comentários, mas eu vou dar uma lida aqui no contrato em alguns pontos que eu acho bem importantes. Um ponto essencial para você prestar atenção no seu contrato, que eles vão passar para você ali se você se interessar, e eu vou falar um pouco depois sobre essa questão do contrato que eles encaminham para você, mais para frente, tá? Fica aí comigo no vídeo, que eu vou já falar também. Mas antes eu já vou direto aqui ao ponto de atenção. O primeiro ponto de atenção que você deve ter é em relação ao prazo de duração desse contrato. Quanto tempo vai durar o seu contrato com a empresa franqueadora? Pode ser 24 meses ou pode ser 60 meses, se eu não me engano. Então, o prazo é muito importante. É muito importante. Por quê? É com relação ao prazo que você vai ter que arcar com a multa em caso de rescisão antecipada. Então o primeiro ponto é o prazo. Não vale a pena você fechar um contrato ali pelo prazo de 2 anos se você não sabe ainda se você está querendo experimentar esse modelo de negócio. Se você não conhece, se você nunca fez venda porta a porta, o ideal é que você não feche por 2 anos. Faça ali por um tempo menor, já que o retorno é rápido, então rapidamente você consegue saber se você vai se adaptar ou não. Segundo ponto de atenção, produção mínima mensal. Então você tem uma produção mínima mensal. Quando eu fechei o contrato lá com eles, a minha produção mínima mensal era de R$ 3.600. R$ 3.600, cláusula nona do contrato. Deixa eu pegar aqui. Isso. Cláusula nona, a produção mínima mensal será de R$ 3.600. O que é isso? Eram 2 tiragens que eu precisava fazer por mês, era o mínimo. Você tem uma produção mínima mensal. Se você não atingir essa produção mínima mensal, você vai ter que pagar os royalties. Então, a empresa, a mídia postal, ela isenta você da taxa de royalties, que é uma coisa comum nas franquias. Só que você já começa sem essa taxa de royalties. Você não tem que pagar royalties, porque você está fazendo um serviço de venda para essa franquia, né? Você está vendendo porta a porta. Isso é um outro ponto ali de atenção. Alguns franqueados se sentem como se fossem meros vendedores da franqueadora. É como se você fosse um funcionário. Você vai lá, tem que sair para vender para essa empresa, né? Para a mídia postal. Então, e se você não bater a meta, você tem que pagar uma taxa de royalties. Qual que é o valor da taxa de royalties? 50% do salário mínimo. Então, se você não atinge a sua meta de vendas, você tem que pagar para a franqueadora 50% do salário mínimo, que hoje, com o salário mínimo aí em 1.412, dá R$ 706. Então, você vai ter R$ 706 que você vai ter que pagar para a franqueadora porque você não bateu a sua meta mensal. Então, esse é um ponto de atenção importantíssimo. Produção mínima mensal e, consequentemente, o pagamento da taxa de royalties se você não atingir a sua produção mínima mensal. Outra coisa importante é a multa. Se você decidir encerrar o seu contrato antes do prazo, fechou lá por 24 meses, você tem isenção da taxa de royalties, certo? E aí, se você desiste, você quer sair ali faltando 6 meses para terminar, seu contrato, você vai pagar uma multa no valor proporcional ao tempo que faltou para você completar
o seu contrato. E aí ela está lá na cláusula 29ª, pelo menos do meu contrato, né, na época, a cláusula de rescisão. Então, o contrato pode ser rescindido a qualquer momento, por qualquer das partes, desde que seja feito o pagamento da multa contratual. Essa multa ela é referente a 50% do valor da taxa de royalties remanescente do prazo de validade do contrato. É isso que diz na cláusula 29ª do contrato, pelo menos ali o contrato que eu tive na época, então era essa cláusula, 50% do valor da taxa de royalties remanescente. O que isso quer dizer? Você encerrou o contrato faltando um ano para acabar o prazo. Então você fechou lá por 24 meses e aí foi 12 meses como franqueado e resolveu encerrar o contrato, não quer mais, quer sair da franquia. Faltam 12 meses. Vou fazer o cálculo aqui. Então você vai pegar 12, você vai pegar o valor da taxa de royalties, que hoje 50% do salário mínimo é R$ 706, multiplica por 12, então o tempo que falta. Daria 8.472. Aí você divide esse valor por 2, 50% da taxa de royalties remanescente. Divide por 2, 8.472. 8.472 dividido por 2 dá R$ 4.236. É quanto você teria que pagar de multa contratual, encerrando o contrato a 12 meses do seu final. Então, a 12 meses do prazo pré-estipulado, se você encerrar, antes você pagaria ali R$ 4.236. Então, à medida que avança o tempo do contrato, quanto menos meses faltam para o prazo final, menor vai ser essa multa. Agora, se você faz um contrato de 36 meses, de 48 meses ou 60 meses e fica só um ano, você vai ter uma multa bem grande. Bom, essa questão da multa é um ponto de atenção muito importante. Inclusive, foi uma questão que eu não me atentei lá na época que eu fechei o contrato. Confesso, né, não fui ali na empolgação, que muitas vezes nós estamos ansiosos por um novo negócio ali, por empreender, por começar num ramo novo. E para mim era um ramo totalmente novo. Fui lá, quis empreender nesse segmento e acabou que no momento de sair me deparei com a questão da multa. Foi um transtorno ali na hora. E você não vê, como já me disseram, né, também outras pessoas interessadas, outros franqueários já me disseram que você não encontra nada, nenhuma reclamação, você não encontra absolutamente nada. Lá no Reclame Aqui não tem nada, então você não encontra ninguém que fale sobre esses pontos de atenção que você precisa ter. E isso não é só na mídia postal, você precisa ter essa atenção de forma geral. De lá para cá eu cresci muito, né? Aprendi bastante, então peguei experiência aí com outros negócios e tudo. E você vai adquirindo conhecimento com o passar do tempo, você vai amadurecendo. Então eu resolvi fazer esse vídeo aqui para começar o canal e vou falar nesse canal sobre as melhores decisões de investimento que você tem, o que você tem de opções, o que você tem que avaliar, aquilo que eu já fiz eu vou falar aqui também. Quarto ponto de atenção. A franquia, a franqueadora, no caso, ela orienta que você faça suas vendas a prazo. Porém, para você adquirir os produtos que você está revendendo lá para o seu cliente, você tem que pagar eles à vista. Então, se você vai fechar lá um pacote fazer uma tiragem de imã de geladeira, que é o produto, é o carro-chefe deles, você tem que ir vender, eles orientam você que você faça, assim. Quarto ponto de atenção, o ônus da venda a prazo. O ônus da venda a prazo, que é o risco da inadimplência, ele fica totalmente com você. Por quê? A mídia postal orienta que você faça a venda facilitada para o seu cliente. Eles orientam você a facilitar o máximo possível, para você não perder venda. Então, se o cliente quer pagar com 30 dias, com 40 dias, eles orientam que você aceite, para você não perder venda. Então, facilite a venda para o seu cliente, porque você consegue vender dessa forma. E aí você vende a prazo, só que para você encomendar, para você dar entrada no seu pedido lá na mídia postal, para mandar fazer a tiragem, você tem que pagar à vista. Então você não tem nenhum prazo, você não pode
pedir uma semana de prazo, você tem que pagar antecipadamente, na verdade. Então você vai mandar o seu pedido lá e você já faz o pagamento, para eles poderem fazer a produção. E aí você vai receber para entregar para o seu cliente. E o seu dinheiro está onde? Está lá na mão do seu cliente. Então você aguarda o dinheiro entrar para você poder cobrir aquilo que você já gastou. Então você precisa ter um capital de giro. Por quê? A mídia postal não assume o risco da inadimplência. Esse risco fica totalmente com você. Então, o cliente é seu e é com você cobrar esse cliente. Se ele não pagar, esse foi um outro problema que eu tive pessoalmente na mídia postal. Tomei mais de R$1.000 de calote de clientes na minha região. Então, foi um calote que eu tive que assumir. Então, esse é o quarto ponto de atenção. Espero que você tenha gostado do vídeo, espero que tenha ajudado você a tomar a sua decisão e que você possa tomar uma decisão consciente, que você analise a COF, que você analise o contrato. E se você ficou com alguma dúvida, se você quer saber de alguma outra coisa sobre o contrato que eu não falei, de repente eu possa ajudar, pode fazer um comentário, escreve aí no comentário que eu vou ler o comentário e responder com toda certeza. E espero poder ajudar. Obrigado e até mais.